Olá, bom dia mais uma vez. Na continuação daquilo que começámos a estudar ontem relativamente às curiosidades da Bíblia e também relativamente à credibilidade da Bíblia, vamos hoje continuar o nosso estudo para indicar mais algumas curiosidades e mais algumas indicações relativamente a este livro sagrado, que é, na verdade, um conjunto de livros, como indicámos ontem. Então, como sabemos, a maior parte de nós, a Bíblia é dividida em duas partes, que temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito maioritariamente em hebraico, com alguns capítulos em aramaico, como já vimos ontem também, enquanto que o Novo Testamento está escrito em grego koiné. O Antigo Testamento tem um total de 39 livros, divididos em três partes: a lei, também considerada como o Torá, composta pelos primeiros 5 livros da Bíblia. Temos os profetas, compostos pelos livros de Josué, de Juízes, de 1º e 2º de Samuel, 1º e 2º de Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. E temos também os escritos, que são compostos pelos livros de Rute, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão e Lamentações. Muito bem, agora que nós sabemos os livros que constituem a Bíblia, é importante também salientar que os judeus fixaram o cânone do Antigo Testamento entre os anos 90 e 100 depois de Cristo, portanto da nossa era, em Jamnia, na sequência da destruição de Jerusalém pelos exércitos romanos, de forma a preservarem então estes escritos. Os rabis, após essa destruição, procuraram consolidar e preservar os fundamentos da fé judaica e estabelecer as regras da sua fé. Assim, consideraram como canónicos, palavra que significa norma ou regra, os livros que nós mencionamos acima. No Antigo Testamento fala-se da aliança estabelecida entre Deus e o povo judeu, aliança que começou com Noé, continuou com Abraão e se prolongou com a sua descendência. Vemos os projetos de Deus, as suas orientações e também os fracassos e as traições humanas para com a aliança feita com Deus. Quanto aos livros do Novo Testamento, aparecem já definitivamente em número de 27 com Atanásio de Alexandria no ano 367 depois de Cristo. E no Ocidente com o decreto do Papa Dámaso, na sequência do Sínodo de Roma, no ano de 382. Portanto, no final do século IV da nossa era, o cânone do Novo Testamento era também um fato estabelecido. O Novo Testamento mostra-nos como a aliança de Deus evoluiu em Jesus Cristo. Deus veio viver entre os homens numa relação direta que modificou para sempre a relação entre o homem e Deus. E esta incursão de Deus na história humana e as suas consequências que o Novo Testamento apresenta. No entanto, temos aqui uma consideração a fazer. É que no livro, na Bíblia católica, verificamos que ela não contém o mesmo número de livros. Porquê? Porque há 8 livros que estão a mais nesta Bíblia. E a estes livros é comum dar-se o nome de deuterocanónicos ou então apócrifos, que significa do segundo cânone, por oposição a protocanónico, que é do primeiro cânone. Então, temos os 39 livros do Antigo Testamento que são aceitos pelos judeus no Concílio de Jamnia, e temos outros 8 livros que foram adicionados posteriormente, que aparecem então na Vulgata, na Bíblia Católica, que são então designados por deuterocanónicos ou apócrifos. O que é que significa este termo apócrifo?
significa escondido, oculto, e é um termo que faz referência a uma relação desses livros relativamente para com os livros do Antigo Testamento. Significa que, apesar de não serem considerados como inspirados, têm um valor histórico ou cultural. Apenas isso. Não são considerados livros inspirados. E estes livros são, por exemplo, o livro de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Carta de Jeremias, Macabeus 1 e 2, bem como algumas adições ao livro de Esther e de Daniel. Estes livros, embora se encontrem na Vulgata, apenas foram adicionados após a morte de Jerónimo e confirmados como canónicos, fazendo parte da Bíblia apenas católica, confirmada no Concílio de Trento, na sessão de 8 de abril, imaginem, em 1546. Portanto, até esta data, os livros que existiam foram aqueles 39 que nós mencionamos. A maior parte dos protestantes rejeitam estes livros como sendo livros inspirados, baseados em vários fatos. Nem o próprio Jesus, nem os escritores no Novo Testamento fizeram nunca alusão a estes livros, e também os judeus rabis reunidos em Jamnia nunca os reconhecerem como fazendo parte do cânone. Muito bem, mas na verdade o que é a Bíblia? A Bíblia, como nos diz no livro de Apocalipse, no capítulo 1, dos versículos de 1 a 3, diz o seguinte: é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. O que é então a Bíblia? A Bíblia é, como dissemos já, um conjunto de livros cujo tema principal é Jesus Cristo, cujo tema principal é a revelação deste Deus maravilhoso ao homem e este plano de salvação que foi formado de forma a que o homem pudesse ter a salvação em Cristo. Na verdade, é isto a Bíblia, a revelação de Jesus Cristo ao homem para a sua salvação. Amanhã vamos continuar a estudar mais um pouco deste tema. Entretanto, espero que fiquem na paz do Senhor e que Deus vos abençoe a todos. Tenham um bom dia.